bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje o nosso tema aqui é Henry James e o livro Os Papéis de Aspern. Este livro aqui foi enviado para mim pela editora Penalux. A editora produziu esse livro em 2015, mas eu só consegui ler agora. E foi uma leitura que me surpreendeu, porque eu não imaginei que eu ia ler esse livro aqui tão rápido. Então eu comecei ele num dia pela manhã e à noite eu havia concluído a leitura. Eu terminei de ler o livro mais ou menos meia-noite e meia, 1 hora da manhã, porque apesar dele ter um início assim bem despretensioso, ele é um daqueles livros que você quer ler independente se o mundo tá acabando lá fora, porque é aquela necessidade desesperadora de saber o que vai acontecer no final. Então é desse tipo de livro aqui. Eu nunca tinha lido nada do escritor. Eu tenho aqui em casa dele A Outra Volta do Parafuso. Até quando eu comprei esse livro aqui, depois eu vi que tem algumas pessoas que falam A Volta do Parafuso. Daí eu imaginei, a Outra Volta do Parafuso, será que tipo, é a sequência, é a segunda parte da história e tal? Mas parece que é só uma diferenciação aí na hora de traduzir. Então eu tenho esse A Outra Volta do Parafuso, não li ainda, mas por conta da surpresa boa que foi ler Os Papéis de Aspern, com certeza eu vou tentar encaixar a leitura deste para esse ano ainda. Enfim, vamos ver se eu vou conseguir ler. O que eu posso dizer para vocês aqui desse livro, então, é que assim, ele é uma história, como eu falei, despretensiosa, simples. É uma novela, né? Então a novela, ela é uma história que não é tão curta quanto um conto, nem tão grande e complexa quanto um romance. Então aqui você vai acompanhar apenas um núcleo, né, com os seus personagens e nada além daquilo. Vai ter aqui o narrador, que também é o personagem, ele contando a história dele pro leitor. E ele precisa ir atrás desses tais de papéis de Aspern. Aspern é um escritor, um poeta que ele admira muito, então ele pesquisa sobre esse cara. E ele sabe que existe uma senhora que possui alguns documentos inéditos, né, sobre ele, e ele vai até ela. Só que essa mulher, ela não tá muito afim de conversa não, né? Então o jeito que ele age para se aproximar dessa senhora e da sobrinha dela é um jeito um pouco conflituoso. Então aqui você vai perceber o quanto cada um, não só ele, mas as duas outras personagens, sobre o quanto o ser humano é capaz de mentir, enganar, brincar com as palavras, brincar com as situações em prol do desejo dele mais profundo. Então, a mentira aqui, ela não é só do narrador, e você enxerga isso na medida que o romance vai se desenrolando. Então você vai percebendo certas nuances ali, fica um tom muito misterioso, sabe aquela coisa meio desconfiada, assim, aquela coisa meio do drama, daquele filme que você fica cabreiro com medo de levar um susto a qualquer momento. Ele tem um pouquinho disso, assim, pelo menos eu fiquei assim em alguns momentos. Então você fica vidrada na história. A história é só isso, é um homem indo atrás de papéis, de documentos sobre o grande poeta que ele admira e o que ele vai fazer para conseguir esses papéis. Tem um outro elemento fundamental aí, que é o dinheiro. Então você percebe aí as pessoas agindo inescrupulosamente porque tem muito dinheiro, mas também porque precisam de dinheiro. Então são dois lados aí bem interessantes que dá pra gente conversar muito sobre isso, dá muito pano pra manga esse assunto. Outra coisa importante pra gente saber quando vai ler esse livro aqui, o Henry James, ele é considerado um escritor da época do realismo, né? Então o realismo, ele tira todos os ingredientes do romantismo, né, que é a escola literária anterior a ele. Então aqui a história, ela é muito seca, né? É uma história que vai caminhar sempre sobre as relações do cotidiano, sobre as relações da vida urbana, né? Então aqui uma coisa que é muito bacana também, que ficou um ar muito charmoso na história, a história se passa na Itália e tem vários passeios de gôndolas e tal. Então se vocês olharem aqui na capa, tem já a imagem aqui, né, de uma pessoa passeando nesses barquinhos lá por Veneza e tal. Então fica esse clima bonito italiano, assim. Em alguns momentos o tradutor, que é o Chico Lopes, ele teve o cuidado de manter as palavras no italiano, que é muito bonito também, é muito legal. Enfim, eu gosto da cultura italiana, eu acho que
se a gente é brasileiro, a gente acaba sendo um pouquinho italiano também, né? Tem umas referências e culturas que abraçamos, né, deles de lá. Tem umas ilustrações também, né, no decorrer da obra. Eu achei estranho, porque as ilustrações aparecem só no começo da história, tá? E daí depois pra frente não tem nada de ilustração, acho que é a última que tem essa aqui, ó. A do mapa nem é a última, então tem essa, que é o mapa aqui da história, e tem essa daqui também, que eu achei bem bonita. Só que eu acho que deveria ter mais, não sei, eu senti falta de mais ilustrações, assim, porque realmente essas ilustrações estão lindas, 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 lindas. Enfim, então, voltando a falar do romance, além desse clima, né, da Veneza, das gondas, essa coisa que é meio romântica, isso também é um contraponto à história, né? Se ao realismo ele não tem elementos clichês do romantismo, mas ele acaba se tornando um pouco romântico por ter essa visão de Veneza. Eu acho que também aí também é da referência do leitor, né? Eu acho Itália, Veneza, esses barquinhos algo bem fofo e romântico e tal. E o mais curioso, neste livro aqui tem um prefácio escrito pelo próprio tradutor da obra, o Chico Lopes, e ele conta algumas curiosidades sobre a obra. E ele fala aqui que o autor, o Henry James, ele se inspirou numa história que ele ouviu de um amigo dele. Esse amigo dele era fã da Mary Shelley. Mary Shelley é a mulher que escreveu Frankenstein. E como fã dela, ele descobriu que haviam papéis secretos dela, né? E relacionando ao Lord Byron, eles foram amantes, namorados, algo nesse sentido. E ele fez certas coisas para conseguir esses papéis, para ter acesso a esses papéis, que tem a ver com essa história aqui. Então o Henry James ele se inspirou nessa história do amigo dele, né? E fez a história. Outro ponto que é curioso também para a gente balancear aí os pontos do realismo e do romantismo, eu tenho uma tendência a preferir o realismo, eu gosto das coisas mais crus, assim, que acabam tendo uma força psicológica até maior, né, porque ele desmonta, né, aquela figura que a gente tem do herói, da princesa, por exemplo, né, então os personagens aqui eles são mais humanos, então isso eu gosto muito. Então, é interessante a gente pensar no seguinte, é um livro do realismo, né, só que no fundo talvez ele tenha, eu falo talvez porque a gente não vai saber, né, com toda certeza aqui o que o Henry James pensou exatamente na hora de escrever. Tem essa referência então do amigo dele, né, mas também quando a gente pensa na Mary Shelley e no Lord Byron, né, que representantes ali do romantismo, e essa história deles de paixão e tal, de papéis misteriosos e reveladores que teriam sobre eles, cara, isso é muito do romantismo, né, então aí rola um contraponto para a gente pensar nessa condição, né, da literatura quanto uma arte que sempre vem desmontar o passado, né? Então as escolas literárias elas sempre têm essa característica, né? Se aprende o romantismo, a escola literária seguinte vai ser oposta ao romantismo, a seguinte vai ser oposta ao realismo, ao romantismo e qualquer outra coisa. E assim as coisas vão se moldando, mas entre tudo, o que vale mesmo a história em si, é a beleza da obra, né? O quanto o escritor consegue botar no papel ali personagens que causem alguma empatia ou que causem ódio, né? Que também é uma referência mais do modernismo depois, de os personagens não serem bons e bonzinhos e corretos, né? Aqui já vai ter esses elementos também, né? De você imaginar que as pessoas não são tão boas assim, não fazem coisas sem segundas intenções, enfim. Eu gostei então da leitura, tá aqui mais um livro lido e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!